Olá, tudo bem? Nós estamos chegando ao final de uma série de reflexões sobre a integração entre a nossa fé, a fé cristã e o nosso trabalho. E hoje, a última pergunta, a última questão com a qual a gente vai lidar é o seguinte: o que muda no meu trabalho? O que é afetado? Como o meu trabalho muda na prática quando Jesus Cristo, meu Salvador e Redentor, realiza o seu trabalho, a sua obra de salvação por mim e em mim? Se eu sou cristão, o que muda no meu trabalho? Bom, a gente pode dar uma série de respostas que a igreja, a cristandade, veio trabalhando nos últimos séculos. A gente se lembra daquela história de Lutero, né? Em que o sapateiro chegou para ele e disse assim: bom, Lutero, agora que eu sou cristão, o que é que muda na minha vida? O que é que eu devo fazer? E aí Lutero dá aquela resposta muito conhecida, né? Que ele deveria fazer os seus sapatos o melhor possível e vendê-los pelo preço mais justo possível. A gente sabe que a ética no trabalho, a honestidade, o cumprimento dos nossos horários, a boa utilização, a mordomia dos dons, dos talentos que Deus nos deu no trabalho, a questão da excelência do nosso trabalho, tudo isso, de fato, é a maneira mais óbvia, concreta e rápida, instantânea da gente aplicar a nossa fé no contexto do nosso trabalho. Todavia, eu gostaria de trabalhar com você uma ideia aqui hoje para a gente poder finalizar essa série de reflexões, que é uma ideia que Paulo compartilha com os Efésios no finalzinho da sua epístola aos Efésios, falando sobre a relação entre os senhores e seus escravos. Paulo está nesse contexto falando sobre as relações entre os senhores e os escravos, mas em um momento ele diz assim para os escravos: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e amor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo trabalha essa ideia também na epístola aos Colossenses, com mais ou menos a mesma estrutura, lembrando que os escravos, o seu público final não eram os seus senhores, mas Cristo. Paulo chama os escravos ali a servirem de coração a Cristo. E isso tem implicações enormes para aquilo que a gente está conversando aqui. Embora a gente não tenha tempo aqui para conversar sobre as questões envolvendo a escravidão no mundo antigo e como Paulo, nesta passagem, não está validando esse discurso, mas está, de fato, oferecendo uma contraproposta, está oferecendo uma outra narrativa dentro do seu contexto histórico. Embora a gente não tenha tempo para lidar com isso aqui, a gente pode assumir, a princípio, que os contextos são bastante parecidos entre o mundo de trabalho, né, do mundo antigo, entre o mundo corporativo, organizacional hoje. Ou seja, aquilo que Paulo está dizendo para os servos lá do passado também vale para nós, especialmente porque em Cristo nós fomos transformados em servos, como Paulo se apresenta nas suas epístolas, ou seja, servos de Cristo e servos do mundo em nome de Cristo. Uma das missões da igreja é lavar os pés das pessoas que estão à nossa volta, é manifestar o evangelho às pessoas que estão à nossa volta por meio do nosso serviço cristão. E isso tem tudo a ver com o nosso trabalho. Aquilo que Paulo está dizendo aqui é que o evangelho transforma as motivações mais básicas para o nosso trabalho. Ou seja, por que nós trabalhamos? Muitos de nós dirão com franqueza: porque eu preciso sustentar minha família, eu preciso pagar as contas, eu preciso de dinheiro entrando lá em casa. Outros dirão: porque eu quero encontrar realização no trabalho. Outros dirão: porque eu quero atingir o meu pleno potencial. E todas essas motivações, nenhuma delas é necessariamente ruim, mas nenhuma delas fornece esse substrato essencial, esse fundamento primordial para o nosso trabalho. Ou seja,
Paulo está lembrando aqui os Efésios e está nos lembrando também que quando nós somos redimidos, salvos por Cristo, servir a Cristo se torna a motivação fundamental para o nosso trabalho. Quando eu visto a minha roupa e vou para o escritório de manhã, quando você pega o ônibus e vai para o seu trabalho, quando você entra no local de trabalho e tem uma pilha de relatórios a serem feitos em cima da sua mesa, aquilo que nos leva a trabalhar, a produzir com excelência, nos leva a ter ética, honestidade e hombridade no nosso trabalho, deve ser para nós cristãos o fato de que nós estamos ali servindo alguém que está acima do nosso chefe, acima do nosso supervisor, acima do nosso gerente. Nós estamos servindo a Cristo. Servir a Cristo, glorificar a Cristo, honrar a Cristo com a nossa vida, com tudo que há na nossa vida, se torna então a motivação mais básica para o nosso trabalho. Porque Cristo é o público-alvo final do nosso trabalho. Cristo é o público-alvo final do nosso trabalho. Eu me lembro daquela pequena história no qual um aluno que tinha aulas particulares, aulas privadas de violino aos pés do seu professor, se candidatou para se apresentar num recital de música clássica. Ele então foi até o centro do palco e executou aquela peça de maneira brilhante, aquela peça que ele havia trabalhado durante tantos meses com o seu professor. Ao final da sua execução, a plateia ficou de pé e todos então aclamaram a performance daquele músico de maneira vibrante, esfuziante, aplaudindo a sua execução. Mas ele, frustrado, abaixou sua cabeça e saiu do palco. Mais tarde, quando seus amigos foram conversar com ele, dizendo assim, cara, você não pareceu nada animado, não é? A plateia estava, poxa, reconhecendo o seu trabalho. Ele disse assim, vocês repararam num senhor que estava sentado na primeira fila? Eles, não, o que tem esse senhor? Ele disse assim, ele não aplaudiu, ele continuou sentado. E eles então disseram assim, mas poxa vida, uma pessoa no meio de tantas, isso não tem o menor sentido. Ele disse assim, mas aquele homem é o meu professor. Que Cristo possa ser o público-alvo final do seu trabalho. Que você possa receber a sua recompensa de Cristo. Que Ele possa dizer para você, bem-vindo ao descanso, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Que eu e você possamos ouvir isso da boca dele. E que nós possamos nos alegrar no fato de sermos, aos olhos de Cristo, aquilo que Ele quis que fôssemos. Que eu e você possamos ir para o trabalho, possamos fazer o nosso trabalho com toda a paixão, planejamento, com toda a ética, honestidade, com todo o amor, que nós possamos servir, porque, de fato, nós vamos para o trabalho, nós trabalhamos para a glória de Cristo, para que Cristo seja glorificado em nós e através de nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu trabalho e os seus estudos, e que você possa glorificar a Cristo em todas as coisas. Eu te desejo um bom final de semana. Rogo sobre você graça e paz. Um grande abraço e até mais.